O presidente Luiz Inácio Lula da Silva instalou nesta quarta-feira o Conselho da Federação, um órgão criado para reunir governo federal, governadores e representantes de entidades municipalistas. O Conselho foi criado em abril deste ano com o objetivo de incentivar estratégias conjuntas entre União, estados e municípios para implementar ações que incentivem o desenvolvimento econômico sustentável e a redução das desigualdades sociais e regionais. A reunião de instalação do Conselho e de posse dos integrantes ocorreu no Palácio do Planalto. Lula preside o colegiado, que tem o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como secretário-geral. Nesta primeira reunião, também participaram os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda e Simone Tebet, do Planejamento. Em discurso na cerimônia, Lula destacou a importância da boa relação entre o governo federal, estaduais e municipais e reforçou que não lhe interessa o partido dos governadores, pois cabe ao presidente da República encerrar divergências pessoais e partidárias. Cabe ao presidente da República e ao governo federal estar inteirado disso e saber no que ele pode fazer para compartilhar uma solução para esse problema. É assim que esse país tem que ser gerido, é assim que esse país tem que ser administrado. Lula afirmou que o problema da seca nos estados da Amazônia é um problema também do governo federal, assim como a situação do Rio de Janeiro, que ele comparou ao conflito entre Israel e Hamas. Era muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil. É um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução. Sobre a guerra no Oriente Médio, o presidente informou que continuará a conversar com outros líderes, a fim de tentar liberar a saída dos brasileiros que estão retidos na faixa de Gaza. Porque eu tenho que sair daqui 5 minutos, porque eu tenho um telefonema com o Emir do Catar para tentar ver se encontra alguém capaz de conversar com alguém, para ver se a gente consegue liberar, primeiro, os brasileiros que estão retidos na faixa de Gaza, a poucos quilômetros da fronteira com o Egito, que estão querendo voltar para o Brasil e que até agora não foi permitido a eles o direito de votar. E o número de mortes na guerra entre Israel e Hamas passa de 8 mil no 19º dia do conflito. A situação na faixa de Gaza piora cada dia. E Shahed Albana, brasileira de 18 anos que mora ali na região e aguarda a repatriação, conta que está muito difícil encontrar água e que já perdeu muitos familiares e também amigos. Mais dezenas de mortos e centenas de feridos na faixa de Gaza após bombardeios noturnos foram registrados nesta quarta-feira. Israel diz que efetuou bombardeios em larga escala na faixa de Gaza com base em informações dos serviços de inteligência. Segundo o país judeu, várias infraestruturas terroristas do Hamas foram atingidas, como centros de comando, depósito de armas e túneis. Eles divulgaram supostas imagens de mergulhadores do Hamas sendo eliminados. Ontem, o Ministério da Saúde da Palestina confirmou mais de 700 mortes em 24 horas, o maior desde o início da guerra. O Ministério das Relações Exteriores avalia que nos próximos dias a situação dos civis na faixa de Gaza vai se agravar. A TV Globo e a Globo News, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Cândias, informou que passou a recomendar o estoque de água e comida aos brasileiros naquela região. A brasileira Shahed Albana, moradora da faixa de Gaza, está entre os 30 brasileiros que aguardam a abertura da fronteira com o Egito para serem repatriados. Ela vem fazendo vídeos relatando a situação no local. Dessa vez, a garota de 18 anos, aparentemente abatida e triste, contou que está muito difícil encontrar água. O país inteiro está com falta de luz e água. Está muito difícil achar água. E internet não temos. Agora vou no mercado. Tem internet aqui, mas
como estão vendo, não tem luz. Já perdi muitos familiares. E também muitas amigas minhas também já morreram. Perdi a minha casa também. Nem sei mais o que falar. O conflito começou quando o Hamas atacou inesperadamente Israel, matando 1.400 pessoas e levando mais de 200 reféns. Para o presidente Lula, a ação não justifica matar milhões de inocentes. Ele também classificou o ataque do grupo islâmico palestino contra o país judeu como terrorista. Então eu tenho conversado com todo mundo. Estou, na verdade, cansado de fazer telefonema, mas vou continuar fazendo, porque eu acredito nisso. E eu quero ver se a gente restabelece, sabe? Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. As declarações foram dadas durante a live semanal Conversa com o Presidente, nesta terça-feira. Hoje, 19º dia de bombardeios, medo e desespero, o número de mortos supera os 8.000, incluindo os israelenses. São 6.546 vítimas fatais somente no enclave cercado por Israel. Destes, 2.704 são crianças, além de 102 palestinos que moravam na Cisjordânia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou Israel de abusar da boa vontade de Ankara nesta quarta-feira. Erdogan criticou as potências ocidentais por seu apoio a Israel e cancelou os planos de visitar o país por causa do que ele chama de guerra desumana contra militantes do Hamas em Gaza. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan discursou ao parlamento nesta quarta-feira na capital Ankara. Ao falar sobre o conflito entre Israel e Hamas, Erdogan confirmou que cancelou uma viagem ao país por causa da guerra desumana contra militantes do movimento palestino em Gaza. O Hamas não é uma organização terrorista, mas um grupo de libertadores e combatentes que lutam para proteger sua terra e seus cidadãos. Erdogan havia adotado um tom comedido no primeiro dia de guerra, condenando todos os ataques contra civis e exigindo que Israel fosse razoável em sua resposta. Mas ele se tornou muito mais vocal após o ataque mortal ao hospital árabe na semana passada, gerando grandes e furiosos protestos em todo o mundo muçulmano. De fato, os ataques de Israel a Gaza são assassinatos doentios, tanto para aqueles que os perpetram quanto para aqueles que os apoiam. Como nação turca, somos o único povo na Terra que nunca praticou o racismo. A comunidade judaica sabe disso melhor. Somos a única região e o único estado onde os judeus vivem há séculos e o antissemitismo não emergiu. As relações de Ankara com Israel congelaram devido a um ataque israelense ao navio turco que transportou ajuda para Gaza, que matou 10 civis em 2010. Erdogan foi encontrado com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu durante uma cúpula das nações em Nova York no mês passado, marcando uma melhoria nas relações que começaram com a decisão no ano passado de renomear embaixadores. O líder turco queria visitar Israel, onde Ankara pretendia participar de um projeto de gasoduto promovido pelos Estados Unidos. E o impasse instalado entre Rússia e Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU acabou desencadeando uma articulação dos países árabes que fazem consultas agora sobre uma iniciativa de levar o debate sobre uma resolução condenando a guerra entre Israel e Hamas à Assembleia Geral da entidade. O governo do Brasil já foi consultado sobre o assunto. A ideia neste momento é provocar a análise do tema no colegiado mais amplo da ONU, após o previsto naufrágio de 2 resoluções que devem entrar na pauta do Conselho de Segurança, uma dos americanos
e outra dos russos. Os países travam uma batalha na seara diplomática que tem impedido o avanço das discussões do colegiado. Diante disso, os árabes encabeçam trabalho para puxar o debate para a Assembleia Geral, apoiados especialmente no chamado Sul Global, como América Latina e África, sendo neste momento os apoios mais cobiçados. Para aprovar uma resolução na Assembleia Geral, basta maioria simples, ou seja, o apoio de metade mais um dos presentes. O gesto seria, acima de tudo, político, já que este tipo de documento não tem caráter vinculante e não funciona como ordem. Lula demite Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal. Banco será comandado por aliado de Arthur Lira. Senado aprova mudanças na lei de cotas e incluiu quilombolas em reserva de vagas. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.